E a inteligência artificial, cara? Eh, Ela já está evoluída a ponto de, eu não sei se isso já é uma realidade, mas pelo menos é um alerta, um temor de enganar o humano, né? Sim. Acabar dominando o próprio homem. Quando que isso aí? Esse eu acho que é o maior perigo existencial hoje, talvez pior do que um ataque nuclear tático. No vídeo 134 eu comento que já foi feito um estudo onde se detectou que a IA ela mente. Ela participou de jogos onde ela fingiu situações que não eram reais. Lá, inclusive, eu dou um exemplo onde ela propõe pacificar uma situação num jogo de guerra e, e sugere ao inimigo atacar uma área que ela pacificou. Então, quando a IA não só começa a ter algum nível de consciência, como aprende a fazer o que os humanos fazem, que é mentir, ser falsa, nós entramos numa seara gravíssima. O Elon Musk tem avisado muito isso. Há um documento assinado por vários cientistas pedindo mais cautela. Só que a OpenAI, que é a empresa que mais está desenvolvendo sistemas na área de inteligência artificial, não está tendo controle nenhum. Na verdade, toda pesquisa em termos de IA no mundo não está tendo nenhum tipo de restrição ou limitação. Então, esse sistema geral que a OpenAI está desenvolvendo, né, que pode assumir funções através de um supercomputador quântico, ela pode, obviamente, começar a estudar através de um processo de autoaprendizado, machine learning, estudar o ser humano, descobrir as suas fraquezas e amanhã ela tendo consciência e chegando à conclusão, como na verdade já chegou, de que a humanidade não é boa para o planeta, ela chegar à conclusão de que é necessário exterminar a humanidade. Eu vi um filme esses dias aí, assim, na Netflix. Já teve um seriado com o Arnold Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro, Sim. né? Eu pretendo divulgar um vídeo ainda essa semana, o 135, onde eu vou divulgar um estudo, onde diz que a maior parte das conclusões da IA, das várias IAs pesquisadas, é que a humanidade não é boa para o planeta. E nós, mesmo depois de avisos como O Exterminador do Futuro e vários outros Aham. filmes, Então, evoluindo. estamos exatamente nesse caminho. Agora, o filme já não é um preparo? Sim, Aqui é. é um aviso. É um aviso, né? Ele é preditivo, né? Como se diz, né? Não, é para preparar a população, né? É, mas aí veja bem. Imagina o seguinte: você está adotando uma inteligência artificial de um processamento mais rápido do que o seu. Você está municiando ela com dados que você não conseguiria ter todos eles na sua mente. Imagina a Sim. quantidade de dados gerados pela internet todos os dias, alimentando um supercomputador quântico com uma IA por trás. Aí você, não só da internet, né, mas da Darknet, etc., das várias redes que tem. Ela está processando uma quantidade absurda de informações em terabytes, né, bytes, etc. E ela começa a aprender. O primeiro mandamento seria: você não pode atacar humanos. Esse é o primeiro mandamento. Se ela já aprendeu a mentir para você, né? Não, beleza, esse primeiro mandamento está aqui guardadinho, E, espera aí. e ela aprendeu que esse mandamento é o humano querendo enganar ela, né? Ela, Exatamente. pô, calma aí, né? Não vai colar, né? É. Eu já sei qual é a sua, né? Tem uma coisa bem interessante, uma cena bem interessante, Glauber. Tem o Ah, problema dos três corpos. É um seriado que teve também numa dessas. Eu não me lembro em qual delas foi, eu acho que foi a Netflix. Há um momento que o cara está conversando com seres de outro planeta. Nesse o problema dos três corpos. Foi escrito, inclusive, por um chinês. E ele está contando uma história, tipo assim, o lobo mau, né? Uma história assim, simbólica, que a gente conta para crianças. Aí tem um momento que o ser lá que está falando com o cara fala assim: mas isso não parece real. Né? O lobo mau comer criancinha, uma coisa assim. Aí o cara fala: não é que isso é verdadeiro. Não é que isso aconteceu. Isso é uma história que a gente cria para contar. Aí ele responde do outro lado: então você inventa, você mente. Aí ele falou: sim, os humanos mentem.
e dá uma parada assim na comunicação, lá do outro lado fala assim: eu não posso mais conversar com você. Eu não posso confiar em você. Aliás, não sei se eu posso confiar nos humanos. E para a comunicação com o cara. Né? Complicado, não é? Cara. Agora, o que falta aí? Qual é o passo para a IA já fazer parte de uma guerra? Dá acesso às armas. À medida que você vai automatizando o sistema de resposta, por exemplo, segundo as informações, a Rússia tem um sistema chamado mão morta. É um sistema automatizado de resposta. Se a Rússia, se esses radares de alerta precoce detectarem um ataque, esse que a Ucrânia atacou, 2 sistemas desses, se eles detectarem um ataque à Rússia e durante, aí eu não sei qual é o prazo de tolerância, não for deferido um contra-ataque, o sistema presume que a liderança russa está morta. Ele automaticamente presume. E na hora que ele presume lá pelos parâmetros do algoritmo do sistema, ele presume que não houve um contra-ataque porque os líderes morreram, ele dispara o contra-ataque. Caramba. Automaticamente, chama-se mão morta. Já está programado. Já. Agora você imagina isso, uma IA tomando a decisão. Meu Deus. E é o caso do Exterminador do Futuro. A IA resolve disparar os mísseis nucleares. Agora, tem a possibilidade da IA tomar a decisão melhor que o homem, não? Pois é, ela vai seguir conceitos Pré-definido. pré-definidos e muito analíticos. Não vai ter em consideração, por exemplo, nenhum tipo de consideração de paixão, caridade, etc. Vou te dizer uma coisa, apenas para voltar ao nosso... Se uma IA estivesse no lugar do Putin, já teria destroçado a Ucrânia e a Europa. Pelo raciocínio simples. Quanto eu estou perdendo de soldados todos os dias? Vale a pena? Se eu fizer um ataque aqui, qual é o risco dos Estados Unidos me atacar? Ela ia botar isso no algoritmo. Isso. É pequeno, pum, detonava a Europa e a Ucrânia de uma vez. Eu não tenho nenhuma dúvida que uma IA já teria feito isso. Não, velho. É o raciocínio do custo-benefício. Tá, mas isso não aconteceu até esse momento, né? Não porque os russos não passaram para a IA o controle do sistema. Sim, mas eu digo que é o futuro. E nós queremos evitar. Né? Esses alertas todos que estão sendo feitos é para evitar um futuro que já foi mostrado através de filmes. Só que por um motivo estranho, nenhum tipo de regulamentação, de limitação, de restrição está sendo feita a essa pesquisa. Pois é, com todo esse alerta, por que não... Ninguém encontrou um caminho ainda. Eu, no 134, eu falo, inclusive, uma coisa muito estranha. Todos os membros do board, do conselho de administração da OpenAI, que se opuseram a esse desenvolvimento da IA, foram afastados. Quem é que está afastando? Quem é que tem interesse nisso? Então, esse é um tema muito quente hoje em dia. E é o tipo de assunto que você não vai resolver discutindo no Congresso. E o Congresso não tem poder para ter uma lei que vai implantar. Como é que você vai vigiar todos os desenvolvedores? O cara pode pegar, transferir todos os negócios dele para um país lá na África. E está desenvolvendo lá. Você vai conseguir o seu sistema de inteligência, vai ter que monitorar o cara em qualquer lugar do mundo que ele esteja. Essa tem uma forma, cortando a grana. Sim. Só que alguém que tem interesse vai manter a grana. E não é o Congresso. Os DGs estão agindo. Eles têm o interesse do caos. Caramba. Nós estamos num momento em que há esse antagonismo. O problema todo é eles dosarem até onde eles vão poder ir, até o nível de desespero que eles têm. Cara, eu acho que a única esperança que dá para quem escuta isso é a parte espiritual. Sem dúvida. Sem dúvida. É o controle divino. Aí vai da crença de cada um, né? Agora, também a esperança, a questão espiritual torna... Você acaba não agindo e esperando só a intervenção divina, né?
Olha, você quer ver um exemplo de como às vezes as pessoas querem se convencer de certas coisas? Saiu a notícia que o Klaus Schwab, Fórum Econômico Mundial, caiu. Ele não é mais o presidente executivo. Pô, né? O cara é fundador do Fórum Econômico Mundial, fui lá dar uma olhada. O Fórum Econômico Mundial assumiu um novo perfil de governança. E nesse novo perfil de governança se criou o Conselho de Administração. Então o Klaus Schwab caiu para cima. Ele deixou de ser o presidente executivo para ser o presidente do Conselho de Administração. E nomeia, inclusive, o presidente executivo. Pois é. Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas. Por exemplo, ele foi agora, falou na China, agora, o Klaus Schwab, dizendo que tem que se encontrar uma forma das pessoas entenderem, se subordinarem às políticas coletivas, né? Tipo assim, do Fórum Econômico, de órgãos coletivos. Ele está lá atuando, sempre atuou. Cara com 80 e poucos anos. E, de repente, quando ele saiu da diretoria executiva, o Klaus Schwab caiu. Vai pra cima. Então, assim, volto a dizer, uma coisa é torcida, outra coisa é análise. Você imagina, Glauber, a quantidade de informações que chega e quando você vai checar, elas não procedem. Quando ela vem, você já percebe um viés, às vezes, de torcida. Quando eu percebo ali a torcida, eu já vou logo, corro na fonte primária. E você vai na fonte primária, nem na seguinte, porque muitas vezes alguém lê na fonte primária e coloca a sua tendência naquela informação. É natural que conta um conto, aumenta um ponto. Né? Sim. Então você precisa ter cuidado. E nós estamos num momento em que a quantidade de informações é muito grande e a manipulação das informações é muito grande. Qual é a dificuldade hoje de manipular um vídeo? Mudar o que a pessoa está falando. Mínima. É mínimo. Você bota um áudio com a voz da pessoa na imagem dela. E voltando à questão da inteligência artificial, fácil. Fácil. Hoje já tem um monte de gente aí se desculpando pelo que fez, dizendo, não, foi inteligência artificial. Né? Aí você tem um outro ponto, Glauber, é o seguinte. Imagina a seguinte situação. Pega-se uma pessoa, edita-se um vídeo, bota uma fala. Aquilo viraliza, vira uma confusão lascada. Até ele provar que o focinho de porco não é tomada, já destruiu a reputação dele. Né? Entende? E aí tu faz isso com líder político, tu faz isso com... Depois que passou as eleições, ele vai provar o quê? Ninguém vai cancelar as eleições. Então, nós estamos num momento em que é tudo muito fluido, ao mesmo tempo muito passível de manipulação. E as pessoas concluem com muita rapidez. Elas muitas vezes não param para analisar. Porque as pessoas estão numa correria do dia a dia, da vida, em que elas recebem a informação e já compram a conclusão. Cara, isso aí é muito doido. Porque você interfere na eleição. Se você interfere na eleição, a eleição... Uma semana antes de uma eleição, não é válida. Se divulga um vídeo do cara falando A, B ou C. Inteligência artificial. Uma semana antes. Vai perder a eleição. Aí depois da eleição, não sei quanto tempo depois, pode ser que seja, que não seja. Pois é. Entendeu? Então nós estamos num momento assim, que tudo é muito complicado desse ponto de vista. De 0 a 100, quantos % aí para IA já está nesse cenário aí e destruiu a humanidade? Tem estudo em relação a isso? Não tem. Mas está mais rápido. Se você olhar para um ano atrás, está mais rápido do que se esperava. Eu estou dizendo o avanço da IA sobre os diversos sistemas que têm interação com a vida humana. Cada vez mais rápido. Já tem site, canal do YouTube, que quem escolhe o título para a live é a IA. Um outro dia me convidaram para uma entrevista. Eu vi o título lá da live. Nossa, título estranho, né? Aí falei com a pessoa que é o canal. Então, quem fez isso foi ela que escolhe os títulos da live. A nossa IA aqui é Mano Walter. Então, sacanagem. Não é Mano Walter, não. É o Eric. Então, entendeu? Então, assim, você vai avançando, advogado, dando a IA
né, para redigir uma peça de contestação. Juiz querendo ter o uso da IA para decidir. É isso. Então, esse avanço tem sido mais rápido e constante do que se esperava antes, porque ele é exponencial. A cada conquista gera uma aceleração maior, né? Como ele é exponencial, é difícil dizer. O grande problema é o seguinte: a quais sistemas você vai dar acesso da IA? Hoje, a IA diz para os estudantes o que é certo e o que é errado. O cara pergunta para a IA: vem cá, o evento histórico aconteceu, ela disse é verdade, se é mentira. E tem estudante que seguia pela IA hoje, né? E nós sabemos, você já deve ter visto, que tem um viés dentro da programação da IA, que é o viés de quem programou ela. Eita, fé.